Olá, povo de Deus, tudo na bênção? Espero que sim, em nome de Jesus. Estou passando aqui para dar uma palavra abençoada, palavra que o Espírito Santo me deu nessa madrugada e eu queria compartilhar com vocês. E eu creio que vai ser uma bênção, porque a palavra é de Deus, não é minha, né? É de Deus e tudo de Deus é bom, tudo de Deus é bênção. Basta a gente receber com aquele coração receptivo, aquele coração aberto. Com certeza o Espírito Santo vai falar tremendamente aos nossos corações, inclusive no meu coração. Como eu falei agora, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amém? E está lá em Mateus capítulo 9, o versículo 25, que fala daquela mulher hemorrágica, né? Que já tinha 12 anos passando por aquela luta ali, de sangue ali, com aquele fluxo de sangue. E diz que ela cada vez mais piorava mais a situação dela, apesar dela procurar muitos médicos, mas o que ela tinha, né, já tinha gastado tudo que tinha, todo o dinheiro dela, e isso que a situação dela só piorava, nada melhorava, só piorava. E aí eu estava meditando essa palavra, então o que eu aprendi aqui, nessa situação dessa mulher, diz assim, ó, no Mateus 9:20, diz assim, olha, nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, chegou por detrás dele e o tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha aí, tá o segredo dessa mulher aqui. Elas que falava a si mesma. E muitas vezes a gente, né, olha aí, ela já tinha já 12 anos com esse fluxo de sangue, né? E tudo que tinha, tudo que ela tinha gastado, ela não tinha mais dinheiro mais, já tinha acabado seu dinheiro, vamos dizer assim. E os médicos da época não resolviam aquela situação, mas também lá em Marcos fala que ela ouviu falar de Jesus. Olha aí como é importante você ouvir falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, você adquire fé. Quando você adquire fé, um milagre acontece, né? Porque a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela mulher adquiriu fé ouvindo a palavra de Deus. E quando ela ouviu, ela colocou no coração que se pelo menos ela tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Mas ela dizia consigo mesmo, o que me chamou a atenção nessa palavra aqui, uma das revelações aqui, que ela dizia consigo mesmo. O que nós estamos dizendo a nós mesmos diante de uma dificuldade, diante de uma luta? No caso dela, ela estava 12 anos sofrendo aquela hemorragia, sem nenhum tratamento médico fazer nenhuma eficácia, nada que fazia, né, tinha resultado positivo, pelo contrário, só piorava, mas ela dizia consigo mesmo, se eu pelo menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha aí, a fé dessa mulher. E ela não, quer dizer, em momento nenhum, ela deixou de acreditar que ela podia ser curada, né? Independente do tempo já, que há 12 anos, independente que tudo que tinha, né, já tinha gastado com aquele tratamento, nada funcionava, mas ela dizia consigo mesmo, eu vou ser curada. Se pelo menos tocar na sua veste, eu serei curada. Ela dizia consigo mesma. Muitas vezes as pessoas dizem o contrário. Ah, não vou conseguir. Tanto tempo, já tanto tratamento, já fiz todos os tipos de tratamento e nada deu certo. E acho que não vai dar certo também. E a tendência é eu falecer com essa enfermidade. Mas ela falou o contrário. Ah, ela não olhou para a situação, ela olhou para a palavra, olhou para Jesus e aquilo que ela ouviu falar de Jesus, com certeza ela ouviu falar de Jesus e ouviu que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus fazia maravilhas. Então ele creu nesse Deus poderoso que Jesus é. E aí ela foi nessa fé, que veio entre a multidão e tocou nas suas vestes e recebeu a bênção, porque ela dizia a si mesma, se eu pelo menos tocar na sua veste, eu serei curada. E aí ela recebeu uma bênção porque ela acreditou em Jesus primeiramente, na palavra, e ali ela recebeu aquela bênção, aquele milagre. Então, porque ela tinha essa no coração, ela colocou no coração e ela dizia a si mesma. É isso que muitas vezes a gente não está dizendo, falando de acordo com a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes não estamos recebendo bênção,
algo não está acontecendo na nossa vida porque nós estamos falando tudo contrário à palavra. A gente ouve a palavra, mas às vezes não para meditar e nem crer na palavra. A gente tem que ser praticante, ouvinte praticante da palavra. Ela ouviu e botou em prática aquilo que ela ouviu, e ela ali teve um grande resultado na vida dela e teve esse grande milagre, né? Então a gente tem que vigiar muito as nossas palavras, né? Porque a palavra diz que fala que as nossas palavras, ela tem poder, né? As nossas palavras têm poder tanto para edificar como levantar, mas também como pode matar. Muita gente está, né, falando palavras que está se destruindo, auto-se-destruindo com as suas próprias palavras. Então a gente tem que vigiar nossas palavras para que a nossa vida seja abençoada em nome de Jesus, amém? Lá também em Efésios, né, também fala que, né, diz assim, ó, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Está lá em Efésios 4:29. Então, que da nossa boca não saia palavras, ou palavra de baixo calão, palavra que vai destruir aquelas pessoas que vão ouvir. Pelo contrário, as palavras que tem que sair das nossas bocas tem que dar graça àqueles que ouvem, tem que levantar aquela pessoa que está ali, né, passando por alguma luta, seja na área financeira, na área familiar, na área espiritual, está passando por aquela luta, e você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você chegar para aquela pessoa e falar: não, você vai sair dessa situação, você vai conseguir, Jesus é contigo. E eu creio que Jesus vai resolver essa situação. Se você crê, a palavra, se você crê, você verá a glória de Deus, e aí Deus vai fazer uma obra linda. Isso é você falar palavras que edificam aqueles que ouvem. E lembrando também que ele fala aqui, ó, que se você fala algo para alguém, para edificar, a palavra que sai dos seus lábios, a primeira pessoa a ouvir as palavras é você mesmo. Você vai ouvir que palavra está sendo dos seus lábios. Está edificando você? Porque aquela palavra que aquela mulher falou, ela edificava ela mesma, que edificava na fé. Se eu pelo menos tocar na sua veste, eu serei curada. E ela foi. Ela recebeu aquilo que ela disse. Ela acreditou na palavra. Então, vamos falar palavras que vai nos edificar, que vai nos levantar, que vai nos fazer sair de qualquer situação, seja ela qual for. Aquela mulher, né? Você vê que ali os médicos já tinham desistido dela. Falando, humanamente falando, ela não tinha, né? O caso dela era um caso sem jeito, mas para Deus nada é impossível. Então comece a falar palavras que realmente vai te levantar, vai te curar, vai te libertar. Não só você, mas aqueles que vão ouvir palavras dos seus lábios. Suas palavras têm que dar graça àqueles que ouvem. Amém? Então, essa palavra aí que o Espírito Santo me deu de madrugada, ore, busque mais, leia mais a palavra, se alimente da palavra, porque a palavra de Deus lá em Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que essa palavra venha falar mais no seu coração, que você seja edificado com essa palavra e que o Espírito Santo venha falar mais e mais no seu coração. Amém? Fica na paz. Jesus abençoe. Tenha uma semana aí repleta da bondade, do favor e da misericórdia do Senhor Jesus. Jesus abençoe a todos e até próximo vídeo em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.